Estamos de volta com nossa Essência de Ser e hoje nós vamos conversar com a psicóloga, que já é parceira do programa, vocês já conhecem, a Rebeca Vitti. E ela vai falar sobre um assunto muito interessante, que nós que somos mães sentimos até na relação com o nosso parceiro, na relação de outro filho, se houver, que é a presença de um bebê na vida familiar, né? Quer dizer, o bebê chegou. E agora? Como é que a gente vai fazer? Como a gente conduz tudo isso? Oi, Rebeca, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Ai, o prazer é meu, eu adoro ter você aqui, porque a gente vai saber de tudo, vamos né? Conversar, né? Pois é. É um momento delicado, é um momento onde vai ter muita mudança, né, Patrícia? Para esse casal, mudanças para a mulher, né? A mulher, ela sofre já na gestação algumas transformações hormonais e emocionais, né, que vão inclusive preparar ela, né, para a chegada desse bebê, né, e ela vai então entrar num momento de muita sensibilidade, né, durante a gestação e até um período pós o nascimento desse bebê, que é uma sensibilidade necessária para ela poder ficar muito afinada com esse bebê, porque ela vai precisar captar. É um bebê que não fala, ele não vai contar o que está acontecendo com ele, então ela precisa captar essas necessidades e para isso precisa de uma sensibilidade mais aguçada. Sim, né? Eu acredito até, e eu vou dizer para você, porque eu passei por isso, é uma sensibilidade aflitiva, Rebeca. É bom e angustiante, mas também mesmo. Traz muita angústia, porque Sim. Quase que fica a flor da pele, né? Isso. Então, ao mesmo tempo que é necessário para afinar, porque é bom lembrar que esse início de vida, essa dupla mãe-bebê tem que tem que criar essa sintonia, né? Eles vão criar uma simbiose, uma sintonia muito fina, então essa sensibilidade é importante. Mas ela pode trazer dificuldades, né? Uma certa tristeza no início é muito comum e muito normal, mas isso pode evoluir para uma depressão pós-parto, né? Alguma coisa mais grave. Então é importante que as pessoas saibam até para poder cuidar, né? Essa mulher é importante que saiba, os familiares que estão ali perto para poder auxiliar, né? Porque é um momento muito delicado. Então, e eu acho que é um momento muito delicado, porque se você não teve filho ainda e é o primeiro, você fica desesperada, porque você não sabe, chorou, não sabe o que é, aí você vai tirando, né, excluindo todas as etapas, todas as possibilidades. Né? E é angustiante mesmo, como você falou. Se você já tem filho, angustia também, porque agora você vai ter que dividir o seu tempo com uma outra pessoa, com outro filho, né? Que a gente ama loucamente, como a gente ama já o primeiro, mas esse pequeno, ele precisa de um auxílio maior neste período, sim, né? Sim. Então, assim, eu acho que a mãe, a mãe não ganha em nada nisso, sabe? Ela não ganha assim, né? Vai se desenvolver, mas né? eu acho que a mãe, ela tem uma sensibilidade, e isso é uma sensibilidade instintiva, sim, né? Que faz com que a gente comece a ponderar o tempo de um, o tempo do outro, ou aprender a cuidar do nosso primeiro, né? Sim. Então, são mudanças importantes, tanto quando é o primeiro filho, na dinâmica, inclusive, da casa, quanto o segundo. E por isso que a função do pai é muito importante, né? As pessoas tendem a achar que é uma tarefa exclusivamente da mãe, esse cuidado, mas a função do pai é tão importante quanto a da mãe. Por quê? Nesse período dessa sintonia fina, dessa simbiose, vamos chamar, a mãe precisa ficar preservada, essa dupla precisa ficar preservada das outras influências externas, dos outros estímulos externos. Ela precisa estar com a mente mais livre para estar disponível para aquele bebê. E é onde o pai vai, por exemplo, cuidar de questões práticas, né? Vai ganhar desde o sustento até o supermercado, até esse outro filho, né, tava que pensando fica, nisso, exatamente, cuidar um pouco dessa criança. Se ocupar um pouco mais e
Claro que é no período inicial, né? Isso depois vai tendo uma mudança, mas nesse período inicial, inclusive, né, trocar fralda, dar banho, são funções que o pai pode fazer, né? Ele pode ficar com esse bebê entre uma mamada e outra, enquanto a mãe descansa um pouco, né? Às vezes a mãe fica o dia inteiro com esse bebê dentro de casa e isso traz um desgaste emocional, né? Então esse pai vem para aliviar um pouco, então cuida um pouco, essa mãe vai tomar um banho, né? Vai comer, coisas básicas, né? Então a função é muito importante, não só nesse sentido, mas psíquico, né? Também, porque esse grude inicial que é importante, depois tende a ser diminuído e é importante que seja diminuído. Se esse pai não interfere, se esse pai não entra nesse vínculo, né? Acaba que se cria uma dependência muito grande. Então, aí são crianças que vão ter dificuldade de estar com outro adulto, ou de ir para a escola, ou de se separar um pouco dessa mãe. Mas mesmo porque, Rebeca, hoje em dia, pai e mãe estão juntos, né? Sim, na educação, sim. Na criação dos filhos, né? Hoje a mulher trabalha fora, a mulher tem outros afazeres, a gente não para. E nesta situação, a mulher, eu acredito que esteja muito frágil também, porque a gestação para a mulher é um período de muita fragilidade. Então, assim, o que eu penso? O pai tem que contribuir muito. E isso não quer dizer que ele vai ser menos macho por causa disso, menos masculino por causa disso. Muito pelo contrário, o valor que uma mulher dá ao homem, que ajuda, que participa, é muito grande, né? É uma coisa assim, nossa, o homem cresce pra gente imensamente, a gente admira muito mais, a gente respeita muito mais, a gente ama muito mais, né? Eu acho que é uma parceria, né? Uma parceria. Vai ter uma troca, né? Onde porque às vezes essa função fica muito dividida, né? Então o pai sai lá trabalhar, a mãe, né? E hoje você tem razão, as mulheres também trabalham, então essa troca, essa parceria onde ele também vai ajudar nas funções ali de casa, né? O que às vezes pode acontecer é que esse homem pode se sentir um pouco de fora desse vínculo aí com essa mulher, né? Com esse bebê, nessa dupla aí, e se afastar. E muitas vezes pode acontecer um relacionamento extraconjugal, ele pode criar um mundo à parte, então ele vai estar mais com os amigos ou com futebol, né? Às vezes é a mulher que não permite essa entrada, tem mulher que vive essa questão da maternidade, ou o filho como uma posse dela, né? É verdade. Sim, e não permite que a entrada desse pai. É verdade. Né? Então isso tem que ser compreendido para ser construído, essa parceria tem que poder acontecer, né? Porque... Ok. Rebeca, a gente já continua. Vamos dar um intervalo rapidinho e nós já voltamos com o nosso Essência de Ser. E estamos de volta com o nosso Essência de Ser, hoje com a psicóloga Rebeca Vitti. E vocês podem mandar questionamentos para ela, dúvidas, perguntas, ou sugerirem até pauta, né, para o nosso programa. Sim. O endereço está aqui embaixo, tá? Mande as perguntas para a Rebeca, porque vai ser uma delícia a gente poder estar interagindo com você aí de casa, tá? Porque você é muito importante, quer dizer, é o mais importante de tudo, né? Bom, Rebeca, voltando ao nosso assunto anterior, o assunto anterior era a respeito de um bebê que entra, né? Que vem para uma família. Pode ser uma família sem filhos ou uma família já com filhos, quer dizer, como fica essa mãe, qual pode ser a posição desse pai, tudo para harmonizar este casal e essa família. Me diga uma coisa, como é que funciona esse mito do amor materno, que já vem, que já chega, como é que é isso? Eu acho que é uma questão importante, né? Às vezes eu ouço de mães, às vezes me contam muito angustiadas, olha, eu não sinto esse amor incondicional que as pessoas falam, que as mães colocam no Facebook, né? Assim, tem hora que eu me sinto esquisita com esse bebê, tem hora que eu sinto raiva, né? Tem hora que eu me arrependo, eu falo, mas por que eu fui ter filho? Mas assim, com muita culpa, como se fossem sentimentos que não pudessem ser
sentidos, mas são muito naturais, porque afinal de contas é um bebê que vai chegar, que vai mudar toda a dinâmica, toda a rotina, né? E essa mulher, essa família vai ter que abrir mão de muitas coisas, então é natural que esses sentimentos aconteçam, né? E o amor materno, acho que fica um pouco idealizado, né? É um mito mesmo. Mas eu acho que isso vem da família mesmo, né? Porque vem da mãe que sempre fala para a filha, olha, você é o meu amor, eu amo você mais que tudo, para a filha, para o filho, não importa. Mas assim, eu acho que isso já faz parte da nossa família, sabe? Dos nossos costumes, do costume da sociedade, né? Então, isso essa mãe ama muito, né? Que sim, fala, lógico muito, que também, ama. Mas é um amor que foi conquistado, que foi construído, ela também tem outros sentimentos, né? E isso que você falou é muito interessante, porque tem uma filósofa francesa, a Elisabeth... me fugiu o sobrenome dela. Tudo bem, depois você traz. Ela tem um livro que chama Um Amor Conquistado, o Mito do Amor Materno. Que ela vai questionar, né? Bom, mas esse amor materno é algo que é inato, é algo instintivo, né? Que a mulher nasce, né, com essa condição, junto com a condição feminina, ou é algo que faz parte de um contexto social, que é isso que você está falando, de uma época, né? O que é isso? E ela, depois de uma pesquisa extensa, uma pesquisa histórica, ela concluiu que é algo que é construído, é um mito, essa coisa do amor materno que é inato, que já nasce. Mesmo isso porque... é construído junto com aquele bebê, porque é um bebê que chega, né? Tudo bem, ele estava um tempo, a mãe estava gestando, mas é um bebê que nasce absolutamente desconhecido para essa mãe, então ela vai conhecer. Eu falo que nasce um bebê e nasce uma mãe também, né? Com certeza. Ela vai conhecer esse bebê vai conhecê-la, e essa intimidade, essa afinidade vai sendo construída junto com os sentimentos também, que vão ser dos mais variados, né? Ela tem que suportar que ela sente amor e ódio, é uma ambivalência e tudo bem, ela às vezes ter raiva, odiar, porque ela também ama, e para ela suportar que esse bebê também vai amar e vai odiar. Então, quando ela satisfaz as necessidades desse bebê, dessa criança, ele vai amá-la. Se ela frustra, ela vai virar uma bruxa, né? Ele vai odiar. Para suportar isso também, porque senão acaba uma mãe que não suporta ser odiada, por exemplo, né? E vai satisfazer, e não vai reprimir, não vai repreender, não vai poder frustrar nunca essa criança, né? E tem uma coisa muito interessante nisso, porque ao longo da vida dessa mãe e desse filho, vai existir o amar e o não amar naquele momento, né? Tem momentos que você ama muito, mas tem momentos que você fala, meu Deus do céu, como pode? Quer dizer, eu queria ficar 5 minutos, 10 minutos, um dia, uma semana sozinha, né? Porque é uma outra pessoa que tem uma outra personalidade, que tem outras vontades e que não é porque saiu de você que é igual a você. Tem coisas que são parecidas, mas tem coisas que são muito diferentes, né? Sim, sim. E aí não é um sentimento ou outro. Ou eu amo ou eu odeio. Então, verdade. Você pode odiar porque você também ama, esse amor tá garantido, né? Então, você pode também ter raiva, você pode ficar cansado, você pode, né? E não precisa sentir culpa por causa disso, né? Porque esse bebê que chega, ele já vem de uma gestação, é um período que a mulher, ela engorda, ela fica muito diferente, muitas podem inchar e honestamente, eu vou dizer pra você, às vezes, o que a gente vê no espelho nesse período não é agradável para nós mesmas, né? A gente olha e aí vê a nossa amiga que tá toda arrumadinha, né? Que conseguiu colocar aquela calça. Nossa, puxa vida, a gente tá... Lógico, é um outro momento, é uma nova situação, mas isso faz parte também, isso vem na cabeça da gente. Não sei se na sua, mas na minha vinha. Né? Eu olhava e falava, meu Deus, nossa, olha como eles já estão, tá todo mundo, né, de biquininho e eu aqui. Eu acho que começa aí, você empresta o seu corpo para um outro ser e que vai muito. sofrer alterações. Então começa aí a doação, abrir mão, né? Porque alguém que fica muito preocupada
também com o corpo, não pode se disponibilizar, né, para emprestar esse corpo. Eu sei de atrizes, né, enfim, de gente, até uma cantora, né, que eu ouvi dizer que em 40 dias que ela tinha tido esse bebê, ela já estava com o peso anterior dela. Então, eu fico imaginando o quanto essa preocupação como foi a gestação, né? E essa preocupação com o próprio corpo, a ponto dela precisar voltar, né? E esse bebê, né? Qual foi a disponibilidade dela para cuidar? Porque acho que a vaidade é assim, pelo menos a princípio, no início, é o que menos a mulher vai se preocupar. Né? Tem um bebê que precisa mamar, ele está chorando, ela precisa compreender esse bebê, né? E ela vai retornando aos poucos. Né? Porque a gravidez também foi aos poucos, né? Ela já não ficou barriguda de início. Então, aos poucos, ela retorna com a sua rotina, ela retorna ao seu corpo, ela retorna à sua vida. O bebê não vai impedir isso de maneira nenhuma, acho que né? Isso, nesse momento, é o menos importante. Com certeza, né? Tem outras importante. Prioridades ali com aquele ser vivo, Sim. com aquele bebê. E curta muito o seu filho, porque passa muito rápido. Né? Daqui a pouco ele já está grandão, já está fazendo um monte de coisa e você, aquelas etapas, né? Porque os nossos filhos passam por várias etapas e a gente precisa curtir cada uma. Mas eu quero conversar com você sobre outra coisa. Rebeca, me fale uma coisa, me fale sobre a relação marido e mulher nesse período, porque a mulher tem restrições, né? Ela tem dietas que ela precisa fazer, então ela não pode estar com o marido de uma forma plena, né? Ela está se sentindo, sei lá, talvez mais feia, mais cansada, não tem mais tempo de arrumar o cabelo, não tem mais tempo, né? É um período. Sim. Como é que funciona essa relação? Então, tem muita mudança, né, Patrícia? Isso pode, né, sofrer, né, um relacionamento pode sofrer aí com essas mudanças, né? Hoje é comum os casais ficarem um bom tempo casados, viajarem, se organizarem financeiramente, né, para depois ter um bebê. Então, eles ficam muito habituados, um cuidando do outro, um suprindo as necessidades do outro, e de repente chega um terceiro, né? Pois que vai demandar muito cuidado, muita atenção. Tudo vai ser para esse bebê. E essa mulher vai se apaixonar por esse bebê, né? Aos poucos. É uma coisa que ela precisa estar ali disponível e esse amor, né, como a gente estava falando, vai sendo construído. Mas ela tem que cuidar de qualquer maneira, né? E o marido fica um pouquinho ali, né, de lado. Isso, tem as funções, como a gente estava falando, que são muito importantes. Ele não precisa ficar totalmente de lado, mas, afinal de contas, é a mulher que tem o peito, que tem o leite, que vai fazer a grande parte aí desse cuidado, né? Então, às vezes os casais, não só o marido, a mulher estranha também essa dinâmica que muda, essa configuração que muda, né? E o relacionamento pode sofrer. Então, é importante as pessoas saberem, porque muitas vezes a questão do filho pode ser idealizada também, né? Como algo que vai ser muito bom. As pessoas, às vezes, não pensam como é que vai ser ter um filho, né? Então, eu já ouvi, por exemplo, de gente, o relacionamento não estava legal, vamos ter um filho, quem sabe melhora. Não, né? Vai completamente piorar, não, porque né? vai ser difícil, esse relacionamento vai sofrer aí consequências, né? Ainda vai ter uma terceira pessoa no meio disso tudo. Que vai estar muito investida ali de energia, a mente dessa mulher vai estar muito voltada para esse bebê e não sobra espaço para outras coisas. A própria libido diminui em função de cansaço mesmo, porque ela está voltada ali para esse bebê. Então, os casais não namoram com tanta frequência, às vezes passam por um bom tempo, né, sem terem relação sexual. Isso precisa ser compreendido, que é um período. E passar desse período inicial mais intenso, né, eu acho que os casais precisam voltar a investir neles. Então, o bebê aguenta ficar um pouquinho, né, essa criança aguenta ficar um pouquinho longe, vamos jantar, vamos ficar junto, vamos conversar, eles precisam conversar, né. Então, é importante ter essa noção para depois cuidar disso, né? Uma coisa que acontece, às vezes pode acontecer, porque assim, o primeiro filho, por exemplo, né? Essa pessoa ela é uma mulher que daí vai ter uma outra função que é de mãe. Muitas vezes isso fica confuso na mente e pode ter um prejuízo na sexualidade, na libido, pode ficar bagunçado, né? Para esse homem também, bom, mas ela era minha mulher, agora ela é mãe. E é a mãe do meu filho, né? Porque então, eles têm muito disso. Agora você é a
mãe do meu filho. E aí... Então você é um ser assim, né? Que subiu a um patamar que agora não posso mais estar com você, não posso namorar você, Às né? vezes fica confuso essa coisa da mãe, da esposa. Então, se isso não está bem integrado na mente, pode ter uma complicação aí com relação sexual, enfim, né? Então, é delicado, as pessoas precisam saber que isso muda muito, que eu não tenho que ter filho só porque é legal ter filho, só porque é uma parte do curso natural, tem que saber das dificuldades que vão enfrentar, até para poder esse casal poder suportar, poder cuidar dessas dificuldades, procurar ajuda em algum momento mais delicado, entender que é difícil mesmo, então vamos tolerar, vamos esperar, vamos tentar cuidar, vamos conversar, né? E vamos se reorganizar, não é? É um rearranjo, né? É um rearranjo aí que o relacionamento vai sofrer, não vai ser como era antes, né? Mas não vai ser pior, vai ser de um outro jeito, né? Sem dúvida. Vai ter uma outra... Mas eu acredito que aí desenvolve uma parceria muito grande, né? Entre pai e mãe, porque os dois têm uma coisa em comum, né? Que é um filho e é uma coisa tão importante e que você ama loucamente, que às vezes você não ama loucamente e às vezes você nem ama. Mas isso não quer dizer que você seja culpada por esse sentimento, né? Porque, como disse a Rebeca, o amor já está garantido, né? O amor da mãe já é garantido, né? Com relação ao filho. Ele vai sendo construído e vai existir, né? E essa culpa que muitas vezes eu senti também. Porque eu tenho 2 filhos, 2 meninos. E o meu primeiro filho... ele não dormia à noite. E um dia eu cheguei, olha, eu tô contando para vocês, hein? Saibam disso. Era um segredinho. Ele há 8 meses e nada dele dormir. Aí um dia eu cheguei e falei, pelo amor de Deus, menino, dorme, porque eu preciso dormir. A gente vai ficando num estresse porque tem a obrigação de você cuidar e você quer cuidar muito bem do seu filho, né? E aí você tem a obrigação de cuidar da casa, de preparar um jantar para o seu marido, né? Que não precisa ser nada diferente, mas põe uma florzinha, põe uma velinha, né? Para estar junto e saber separar isso, porque senão é muito cansativo. A gente chega a ficar mesmo... tem períodos meio, assim, fora do eixo, sabe? Sim, sai do centro. É verdade. E isso acaba que, se você não presta atenção nessas coisas, quando você vê, passou, sei lá, a criança está com 2, 3, 4 anos, você perdeu completamente o link ali com o seu marido, né? A intimidade, Então, isso que você falou, né? Mas prepara um jantar, vamos sair, cuidar um pouco, para que isso não se perca, porque a demanda é tão grande, né, dos afazeres, que se você distrair isso acontece essa desconexão. Aí, de repente, são 2 estranhos morando na mesma casa, cuidando, né? É verdade. Então, é algo como vocês sabem, e você também, que a gente toma conta das coisas de verdade, né? A mulher, ela tem um espírito guerreiro muito grande, a gente tem que cuidar do nosso parceiro também. Porque o nosso parceiro está ali, do nosso lado, e merece a atenção. Então, esteja junto dele. Mas não só, né? Quando tem filho, mesmo em todas as situações, faça um jantarzinho, não dá para sair, né? Faça alguma coisinha, prepara sempre uma surpresa, porque isso ajuda. Sim. Eu falo que relacionamento é como uma planta. Relacionamento é como algo vivo, que precisa de cuidado. Então, a planta precisa de chuva, precisa de adubo, precisa de sol. Um relacionamento não é diferente, se não cuida, morre. É verdade, tem que regar a plantinha, né? Sim. Então vamos regar a nossa plantinha. Rebeca, muito obrigada por você ter vindo. Te espero terça-feira com um outro tema e mais novidades.